aqui no nosso estúdio, eu recebo o doutor José Mário Coraça. Muito obrigada, doutor. Ele é reumatologista, vai tirar todas as dúvidas. Quase todas. E a gente também recebe aqui a Maria Claudineide, que desde 2008 sofre com fibromialgia. É isso, Maria Claudineide? Boa tarde. Boa tarde, Robertinha. É um prazer estar aqui e falar com você. E de 2008, né? No caso, quando eu comecei, eu estava fazendo um tratamento de uma outra coisa, né? E no meio desses tratamentos eu descobri que eu tinha fibromialgia, que eu nem imaginava. Teve um dia mesmo que eu fui parar no pronto-socorro, até levada pela minha mãe, né, que hoje ela é falecida, mas na época ela estava viva, ela me levou, porque eu paralisei um lado, né, fiquei assim, com uma dormência e um formigamento muito forte, né, e como eu sou hipertensa, aí na hora minha mãe falou, você está infartando. E aí fui para o pronto-socorro. Quando chegou lá, o médico viu que eu não estava, fez aquele exame, o eletro, né, fez também um exame de sangue, e não deu que eu estava infartando, mas a dor era muito forte, era uma dor insuportável. Aí, quer dizer, o médico depois falou para mim, ó, você vai ter que procurar, né, até falou, né, um reumatologista, para você descobrir, porque você deve ter alguma coisa que não está encaixando aqui, né, nisso aqui. Só que aí, no momento, como eu estava fazendo outros tratamentos, eu não me preocupei. Eu fiquei fazendo outro tratamento, que era um tratamento muito sério também que eu estava fazendo. Mas as dores continuava. E aí, em 2019, eu tive que parar de trabalhar. Eu sou cabeleireira há 30 anos e eu tive que parar de trabalhar. Só que aí, em 2023, eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar. Eu consigo, eu já tinha tentado o benefício, não consegui, vou voltar a trabalhar. E aí virei assim, eu ia na casa do cliente fazer o cabelo. Só que só o fato de pegar a bolsa, colocar a bolsa do lado e ir até a casa do cliente... Aí eu ficava praticamente uma semana de cama. A minha filha, que é um amor de pessoa, Alana, beijo para você, amor, viu? Ela virou para mim e falou bem assim, mãe, não adianta a senhora, né? Vai, aí trabalha um dia, aí fica o restante de cama. Então, eu preferi parar de trabalhar. Não compensava fazer todo esse esforço para depois ficar uma semana de cama, né? Doutor, tá vendo? Nem ela sabia que tinha fibromialgia. Então, começa explicando para a gente o que acontece, né, para chegar a essas dores crônicas. A fibromialgia hoje é a doença mais comum que a gente tem, tanto em consultório particular quanto em rede privada, rede pública, tudo uma quantidade absurda de pacientes. E alguns comentários que eu achei interessante, eu estava vendo o quadro anterior aqui, além de registrar o filho, a gente tem que cuidar do filho. Por exemplo, eu não fui um bom pai. Eu sei disso, hoje eu não tenho mais como consertar isso. As porcarias que eu fiz, eu já fiz, aí agora tenho que pedir desculpa e tentar tocar à frente. Mas hoje a gente sabe o seguinte, uma das grandes coisas, causa de fibromialgia, é relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento no emprego, tudo isso pode provocar. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem, porque a pessoa tem uma dor e você não acha nada. Você pode fazer o exame que você quiser, você não vai achar. Ou seja, existe de fato uma relação com o emocional. Total. Você separar hoje o paciente de fibromialgia do paciente psiquiátrico, principalmente o depressivo, é muito difícil. A maior parte dos pacientes eles têm depressão. E a depressão dá dor, né? Então, essa relação é coisa... Às vezes eu até falo com os colegas, não sejam psiquiatras, vocês não têm formação. Ontem eu atendi uma moça jovem, a mãe levou para... precisa de um reumatologista. Eu falei, não, o fibromialgico ele não precisa de um reumatologista, ele precisa de um médico. Ele precisa de alguém que tenha paciência, que tenha alguma experiência. E eu falei com a mãe, eu não posso dar mais remédio para ela, já tomou remédio demais. Foi o máximo que eu posso fazer, é se você tiver boa vontade, eu tentar gradativamente tirar os remédios. Então você vê que era uma menina autista, mais de 20 anos já, né? Uma menina autista com fibromialgia. Então, assim, a relação emocional é total. Então, aquela senhora que saiu daqui, ela falou assim, eu vou ficar assistindo porque eu tenho fibromialgia. Claro que ela tem fibromialgia, ela passou por um problema familiar. Então, assim, hoje, eu sempre brinco, às vezes, que a grande causa da doença dos pacientes é o marido, né? E aí o marido inclui família, inclui tudo. Porque, assim, você falou uma coisa no começo, quando você abriu, que é importante.
esses pacientes vão ser avaliados por uma equipe multiprofissional. Não existe equipe multiprofissional nem para tratar esses pacientes. Não existe perito no INSS nem para ver os pacientes que estão lá de muleta, o paciente que está lá com a perna quebrada, o paciente que está... Como é que você vai criar uma estrutura, uma lei que beneficia um paciente, difícil de ser avaliado, e aí você diz que ele vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional? Não existe. Não existe essa estrutura. Não existe. E você já tentou, inclusive, né? Hoje mesmo eu passei por uma perícia médica, né? Já fui negada 5 vezes, né? E eu continuo tentando, porque eu não estou conseguindo exercer a minha profissão. Mas aí, quando eles olham para mim, eles simplesmente falam que não tenho. Ó, uma coisa simples que eu não consigo fazer, Robertinha. Segurar minha netinha de 1 ano no colo, em pé, sem ter, tipo assim, um apoio. Qual parte do seu corpo mais dói? No caso, essa parte toda. Não sei também se está envolvida com o túnel do carpo, né? Que eu também tenho, né? Que é uma outra Fala bem pertinho do microfone. É uma outra deficiência que eu tenho, que pega nessa parte toda, mas assim, eu sinto nessa daqui também a dormência nas pernas, nas costas, e é um formigamento, uma dormência, é uma coisa horrível, horrível. E é dor. Não é só pensar assim, muitas vezes a gente pode pensar assim, mas não sente dor sim. É uma dor que quando a gente vai parar no PA, eles simplesmente, eu já levo meus laudos já, né? Porque para a pessoa que está atendendo lá, o médico que está atendendo lá, ele ter assim um cuidado melhor e me passar uma medicação que eu possa sair dali melhor. Além dessas partes que a Neide relatou aqui para a gente, doutor, quais são as outras áreas do corpo que a fibromialgia mais aparece? Embora praticamente 100% dos casos seja dor, a gente chama dor crônica generalizada. Às vezes eu digo que é dor da alma, né? Porque dói tudo e você não acha nada. Você pode ter problemas digestivos, pode ter diarreia, constipação, uma série de manifestações fora que são relacionadas à fibromialgia. Então, hoje, a fibromialgia, a gente já tentou de tudo para tentar uma causa para ela. A gente não acha. E o grande problema que você tem a nível de previdência é que a maioria dos peritos não aceita a fibromialgia como doença, né? Então, assim, eles acham que eu já fiz perícia, né? De cada 10 perícias que eu fazia, 8, 9 era fibromialgia. Então, assim, você levantava para examinar a pessoa, ela começava a gemer. Você não chegou nem perto, você nem encostou a mão nela, como é que ela já está gemendo? Né? E boa parte desses pacientes que a gente estava conversando, que são psiquiátricos, porque eles vão fazer uma perícia e passam pelo psiquiatra. O psiquiatra fala assim, paciente portador de depressão está devidamente medicado, tem condições de atividade laborativa. Aí eles querem entrar pela fibromialgia, né? Então, assim, são pacientes depressivos, são pacientes psiquiátricos, a maioria deles. E a gente... Geralmente, quando há um acompanhamento paralelo também com o psiquiatra, há uma melhora nessa resposta também, nesse quadro da fibromialgia? Eu acho que o grande problema que a gente tem da fibromialgia hoje é o excesso de medicação e a falta de tempo. Que a gente tem que ter tempo para conversar, tempo para ouvir, tempo para chegar a tentar identificar o que aquele paciente tem. Né? Hoje, por exemplo, o problema do fentanil nos Estados Unidos. Quem é que causa o problema do fentanil? O médico. Né? Você sai do médico nos Estados Unidos já com as caixas de analgésico opioide. Aqui no Brasil está a mesma coisa. O colega, às vezes, manda um paciente, em vez de passar um analgésico comum, ele passa um opioide. Por quê? Né? Então, essa coisa do excesso de medicação... Eu fiz um diagnóstico de fibromialgia uma vez, a mulher começou a chorar. Eu perguntei, o que aconteceu? Ela mostrou as fotos das caixas de remédio das amigas dela. Eu falei, o problema é que sua amiga é doida e o médico dela é mais doido ainda. E semana passada a gente até debateu esse assunto aqui no programa, viu? Que houve um aumento de 12% do consumo de medicamentos antidepressivos, né? Isso nas farmácias. Teve um levantamento que a gente debateu aqui no programa. Olha só, tem gente falando, eu tenho 1000 perguntas e sofro com esse problema, faço acompanhamento exatamente com esse médico aí, foi ele que me diagnosticou, ele até travou. Sou motorista de ônibus e sofro muito, principalmente nesses períodos de frio. Outro relato falando, a minha nora é mais difícil conseguir atendimento pelo SUS, não é tão acessível, sofre com dores, às vezes não consegue fazer nada, mas mesmo com as dores, ela trabalha em casa com doces. Tem gente falando, boa tarde, Albertinha, eu sofro também com fibromialgia há muitos anos, é terrível, o pior é que a família não entende, é muito triste, ela botou aqui, estou no psiquiatra.
Tem outro relato, eu tenho fibromialgia, dor horrível, eu tenho que me afastar do trabalho. Hoje em dia, eu já dei mais de 15 atestados na firma, né? Aí chega num período desse, que a gente está vendo uma oscilação do tempo, né? Geralmente a gente está vivendo uns dias mais frios. Ataca ainda mais? Você sente isso? É horrível, eu fico praticamente paralisada. Tem mais ou menos 15 dias que eu estava de cama, né? Esse meu braço eu não mexia, a perna... Tô com bastante dificuldade mesmo. E eu sou uma pessoa assim, ó, Robertinha, eu não fico tomando tudo quanto é remédio que o médico me passa. Eu sou uma pessoa que eu procuro tentar fazer, assim, conviver com a dor e aprender a desenvolver outras coisas. Por exemplo, eu desenvolvi um tempero natural, que é o que eu me alimento hoje, e tento vender esse tempero, entendeu? Para outras pessoas também, porque eu faço totalmente natural. Eu não coloco nada de corante nem conservante nas minhas comidas. Eu procuro me alimentar de forma correta. Só que tem hora que eu preciso tomar os remédios. E tem hora que eu tenho que ir para o pronto-socorro ainda para tomar esse remédio, porque muitas vezes o comprimido não resolve mais, é só injetável. Doutor, tem gente falando, Roberto, por que demora para as pessoas reconhecerem a fibromialgia, até fechar esse quadro? Primeiro, a gente tenta afastar outras causas de doença, né? A fibromialgia é que a gente chama de um diagnóstico de exclusão. Primeiro, você tira tudo, depois que os exames são todos normais, você não acha nada, aí você pega o quadro clínico, aí você olha, principalmente, mulher, em torno de 20 a 50 anos, com dor generalizada, sem nenhuma coisa que você possa achar no exame clínico, nem no exame de laboratório. Então, aí você fecha o diagnóstico. O grande problema que a maioria das pessoas tem é justamente isso. Ninguém suporta um paciente com dor. E ninguém suporta uma pessoa com dor. Aí começa a ter problema conjugal, problema familiar, que o marido quer transar, a mulher está com dor, né? Eu sempre digo que depois de um certo tempo a mulher nem normal ela não quer transar, quanto mais com dor. Então, fica essa dificuldade. Aí vem o problema conjugal. Aí depois vem o problema familiar, porque aí nem os filhos suportam, ninguém suporta mais aquela pessoa. Aí começa a ter problema no trabalho. Por quê? Não consegue atingir meta. Aí os colegas ficam reclamando que eles fazem 10, a pessoa faz 5. Aí começa... Isso vira, o que eu sempre falo, é igual um parafuso. Você vai apertando cada vez mais, fica mais difícil sair. Então, a fibromialgia ela vai piorando com o tempo. Porque o paciente começa... Se ele não tinha problema psiquiátrico, ele começa a desenvolver. Porque ele começa a sofrer muito com isso. Doutor, você me enganou. Você falou sim, eu falei que vai tirar todas as dúvidas pra gente e você falou quase todas, viu? Tirou todas. Não, tem muito. Respondeu todo mundo. A gente tem muita dúvida, né? A preocupação que a Sociedade de Reumatologia, a Sociedade de Fisiatria já se manifestaram publicamente, porque esse projeto, essa lei é uma lei maluca. E na prática não temos essa estrutura. Não vai resolver. Né? Então, assim, a fila de pessoas que estão no INSS fazer perícia é um absurdo. Né? Então, assim, primeiro, eles começaram a dar benefício de prestação condicional para tudo quanto é autista. Vem cá, mas não é todo autista que não tem condições de trabalho ou que não tem condições de ir à escola. Então, você tem que avaliar, tanto que já tiraram um monte de gente. A fibromialgia vai ser a mesma coisa. Nós temos, assim, você tem doenças na reumatologia que levam a deformidade, levam a incapacidade. Uma tem um benefício, a outra não tem. Mas as duas dão deformidade. Por quê? Porque alguém tinha aquela doença e botou a porcaria da doença na lei. Tá certo, doutor. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Neide, fiquei curiosa com seus temperos. Depois você me conta ali nos bastidores. Um beijo, tá?